Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da classificação do Palmeiras para a semifinal da Taça Libertadores da América. Verdão venceu por 3-1 no Allianz Parque. Vitor Roque fez 1, Flaco Lopes fez 2 e o Palmeiras está classificado, vai enfrentar o vencedor de LDU, o São Paulo, que sai na noite de hoje. Vamos trazer a jornalista direto do Allianz Parque, trazendo as últimas informações do Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Elias está por lá para mostrar então como é que tá, se tem ressaca, se não tem ressaca por aí. Prestação de serviço, Márcia, você sabe que essa região aí eu conheço. Conhece, verdade. Do outro lado da... Para saber se a noitada foi boa, Jalili, do outro lado da rua tem uma esquina. Se tiver uma poça de água ali, é porque a noitada foi longa. De água? De água, Tá. porque entope o bueiro de tanta garrafa, lata. Você sabe do que eu tô falando, Jalili? Próxima entrada você pode mostrar de lá, tá? Boa. Se tiver poça de água é porque foi longe. É isso, Bruno. Bom dia pra você, bom dia pros amigos do estúdio e pro Fã de Esporte. Olha, agora eu tô um pouco longe, não consigo ver, mas eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras deve estar de ressaca. Quem trabalhou teve que se conter um pouco mais, mas quem não vai trabalhar hoje, com certeza está de ressaca, até porque o Palmeiras está em mais uma semifinal, como você falou, né? A quinta semifinal em 6 edições. O Palmeiras do Abel só não chegou à semifinal no ano passado, quando caiu para o Botafogo nas oitavas, mas fato que ganhou o River Plate aqui ontem, uma virada épica por 3-1, e está em mais uma semifinal. O Palmeiras, que tinha vencido, né, já a ida por 2-1, um jogo, né, com 85 mil pessoas no Monumental. O Palmeiras trouxe essa vantagem importantíssima aqui para São Paulo. Tinha vantagem do empate, mas não quis saber de empate. Venceu, se impôs, claro, mais no segundo tempo. Venceu por 3-1 com o gol do Vitor Roque, 2 gols do Flaco Lopes. Um primeiro tempo muito tenso do Palmeiras, até porque o River conseguiu repetir o que o Palmeiras fez na Argentina, né? Abriu o placar muito cedo, uma jogada ali de bola parada, cobrança de escanteio. O Sala subiu mais que a marcação e abriu o placar para o River Plate. Um primeiro tempo muito diferente do Palmeiras em relação ao primeiro tempo na Argentina, até um nível de tensão que a gente não estava tão acostumado a ver assim, do padrão Palmeiras na Libertadores, mas fato é que o Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo. O Abel ajustou o que não vinha dando certo. O Palmeiras chegou ao empate logo no começo da segunda etapa com o Vitor Roque, inclusive que partida do Vitor Roque, né, que além de ter marcado o gol, se movimentou o jogo inteiro, foi eleito o melhor em campo pela Conmebol. E a partir desse gol de empate, o Palmeiras realmente voltou de vez para a partida, se manteve bem na defesa, perdeu o Gustavo Gomes, mas mesmo assim o Bruno Fux entrou, manteve a solidez defensiva do Palmeiras. Depois, no final, 2 gols de Flaco Lopes, 1 de pênalti, né? O Facundo Torres foi derrubado dentro da área, o Silas até falou, né? Ele foi expulso, já devia ter sido, o Acunha já devia ter sido expulso antes, mas foi expulso. O Palmeiras, então, já com o resultado na mão, né? O River tinha só os acréscimos para marcar 2 gols, para levar para os pênaltis, e mesmo assim o Flaco Lopes marcou mais um golaço para sacramentar, como o Nardini falou também na narração, né? Fechar o caixão do River Plate, sacramentar e fechar com chave de ouro essa vitória e essa classificação à semifinal da Libertadores. Bruno? Tem uma função no Palmeiras agora que é mais como um camisa 10, assim, porque ele vem recuando, ele vem armando os jogos, assim, então isso que vem fazendo a diferença, cara. Desculpa, no último jogo até do Palmeiras, se não me engano, é ele que dá aquele belo passe pro... Sim, eu não lembro quem fazia o gol. Ele deu assistência pro Vitor Roque. Isso, pro Vitor Roque mesmo fazia o gol. É verdade. Ele faz foi o segundo gol do Palmeiras. 10 ali, ele toca, ele além de fazer gol, ele consegue. Mas ele nunca foi um camisa 9, assim, tanto que ele sofria muito quando o Abel deixava ele centralizado. Sim. Com o segundo atacante, ele vem desempenhando mais, e cara, eu acho que é uma função que... O Palmeiras não precisa de um camisa 10, porque o Andreas Pereira e o Felipe Anderson atuam mais pelo lado. Então ele vem, recua, e por isso que a gente viu que ações na área rival do Vitor Roque são 10, porque ele mantém mais lá na frente, e o Flaco vem, busca a bola e carrega até o ataque. Ele faz aquele, não sei se posso estar falando besteira, mas ele faz aquele pivôzão ali, né? Sim. O cara que vai distribuir a bola ali no ataque, né? E ele consegue fazer gol, distribuir bola, achar quem tem que achar, ele tá num belo momento. Como 9, ele tinha um bom jogo aéreo. Sim. Isso era muito bom, mas de fato, ali de frente a frente com o goleiro, ele um pouco, às vezes, até se atrapalhava, foi bastante questionado. Contra o
Botafogo, no passado na Libertadores, ele perde um gol cara a cara também, no jogo de ida. Eu acho que o Vitor Roque, né, e o Flaco, os dois, eles acabaram com um problema que o Abel tinha, né? O Abel conseguiu resolver um problema que foi o seguinte: se você pegar o Palmeiras há um tempo atrás, né, um Palmeiras organizado, aquele desespero batia e a bola aérea ia. E aí o Flaco entrava para tentar fazer gol de cabeça, era sempre um desespero do chuveirinho. E a dupla acabou com isso. Agora, os dois jogando junto, o Abel tem a possibilidade de botar a bola na área, mas também tem um cara agora que faz gol e encontra o artilheiro do time. Mas é muito louco isso, porque às vezes é um delírio, né, entre aspas, colocando, de torcida, né, que às vezes você quer ver dois jogadores juntos, e falava-se muito sobre isso, né, sobre o Vitor Roque e o Flaco, será que é possível, será que não é? E o Abel conseguiu, porque o Abel, ele tem esse poder, né, ele tem essa parte tática e técnica dele é excelente, e ele conseguiu achar um jeito. Eu acho que isso vai muito de conversar com o jogador, de conseguir extrair do jogador uma coisa boa e conseguir convencer. Eu não sei particularmente se o Flaco Lopes já se sentia mais à vontade nessa função mais recuada e conversou isso com o Abel e foi por aí que eles acharam esse caminho, ou se foi o Abel que sugeriu e ele se encontrou ali, né? Porque ele também vive um momento maravilhoso. Exato. E que contribuiu até para o Vitor Roque deslanchar, que estava amarrado, né? Mas acho que é isso, Ivana. O Flaco, ele precisava de alguém do lado dele, sabe? Porque ele tava com muita pressão, assim, ele é um investimento muito caro, né? Sim. Foram 50 milhões investidos Ele já tá o nele. quê? No Palmeiras desde 22? 22, ele tá 3 anos no Palmeiras. Agora que é a primeira temporada, agora que ele tá conseguindo Sempre performar. reserva, né? Sempre reserva. Sempre contestado, e ele é Sempre. muito jovem, ele tem 24 anos só, gente. Mas ele foi artilheiro do Palmeiras na temporada passada, né? Foi. Foi. Então, ano passado ele já jogou mais. bem, ele apareceu já no jogou Paulista. mais. Mas como ele 9, ele né? levantou. Então, engraçado essa tela, porque semana passada eu era completamente o oposto. Hoje foi o Vitor Roque com mais ações, né? Do que o Sim, Flaco. 10 contra 2. Semana passada foi o Flaco com mais ações do que o Vitor Roque. Então, assim, tem essa variação entre os dois também, né? Então, assim, você vê que quando é pra dar certo, tá dando certo. É, exato. uma Deu sintonia. match. Essa pergunta aí não é nenhum demérito, tá? Mas o que a gente tem no futebol brasileiro hoje não é um futebol de dois atacantes. E tá aí o mérito do Abel também. Porque o Abel nunca jogou nesse esquema, um 4-4-2, assim, dois caras que você fala, são dois atacantes mesmo. Um que dá pra ser segundo e o outro que é um cara mais referência, digamos assim. E ele, de repente, consegue se reinventar. E ele tinha um problema, que às vezes jogava só o Vitor Roque, às vezes jogava o Flaco Lopes. Isso. E ele consegue colocar os dois pra jogarem juntos, os dois performando. Um era a reserva do outro, né, no um era a começo reserva da do outro. temporada. tinha isso, É né? muito verdade. Quando o louco Vitor Roque isso. chega, ele tinha aquela pressão de ser a maior contratação da história do Exato. Palmeiras. Ele não consegue entregar nos primeiros jogos. Mas, cara, quem conhece o Vitor Roque sabe que era questão de Sim. tempo. É aquela coisa de atacante. Quando a bola começa a entrar, as coisas começam a acontecer. Não, isso é fato, mas não é só isso. Eu percebo que nesse... e eu já vi jogadores falando sobre isso, que nesse time do Palmeiras, do Abel, é muito assim. Você chega, eu quero ver um jogador que chegou nesse time e encaixou de O imediato. Felipe Anderson é mais um caso de jogador que Não, chegou Mas e não encaixou de cara. demora pra encaixar, E, cara, porque eu é acho uma que filosofia o Abel ele diferente. consegue mexer muito com a cabeça do jogador. Todo jogador que é criticado pela torcida, ele vai na coletiva e fala pra ter calma que ele vai conversar. Desde que o jogador esteja disposto a Sim, isso, né? a A gente isso tem também. casos Mas o isolados jogador- que não Exato. rolou. Eu acho que a exceção agora vai ser o Andrés Pereira. Não, ele no segundo jogo, ele já É que foi ontem ele titular não, na jogou, Argentina, ontem ele não foi jogou já. muito bem. Não, ele jogou mal ontem. Mas eu acho... Mas assim, os dois primeiros jogos dele... Muito Bem o jogo do lembrado. final de semana... Deu, nossa, Muito bem. E o marcou jogo 2, contra o né? River, Ele semana caiu passada. como uma luva nesse Não, time do Abel. eu acho que ele é o cara que vai chegar e não vai precisar de tempo para se adaptar. Mas Não, então, do eu Abel. já não acho que ele já não passou tenha pelo futebol jogado brasileiro, bem. né? Eu não acho. Isso aí já é uma adaptação boa. Eu não acho que ele não jogou bem ontem. Eu acho que o Galhardo encaixotou ele de uma forma sim. que Povoou não o meio de permitiu, campo ali e povoou o tal. meio de campo Sim. e tinha uma marcação do Galopo muito forte em cima dele e que ele realmente ficou sufocado. Sim. Não só o Andréas, foi o time do Palmeiras, entendeu? E a solução foi encontrada no segundo tempo pelas laterais. O Abel falou isso na coletiva, que ele enxergou isso, né? E colocou mais, povoou mais as laterais para conseguir ter mas o Andrés lutou mesmo assim, entendeu? Sim, ele sim. ia atrás, ele fala assim, mas vamos voltar um pouquinho no Flaco Lopes, que você estava falando Sim. do Flaco Lopes, como esse camisa 10, né? Esse mais garçom, mesmo tendo horas que ele faz essa inversão com o Vitor Roque, que eu acho que essa versatilidade é mais um ponto positivo a favor não só dele como da dupla.
Mas a gente tava falando, o Abel ele não tava muito de bom humor ontem para essa brincadeira que o Vinícius Nicoletti até trouxe Do na Messi? coletiva do Messi. É, ele Mas pode ser bem atravessado. o Felipe Silva, ele tá bem empolgadinho Sim. com o Flaco Lopes. Fala. Eu tô sabendo. Tô sabendo de que café você- da manhã. Mas Tô calma. sabendo de café da manhã, mas isso é bastidor. O que é público é que ele botou nas redes sociais que o Flaco defende Flaco Lopes como titular da seleção da Eu Argentina. sabia que o produtor Pedro Ferrari ia me lascar. Caramba, com esse tweet. titular. Ó, Titular, polemiquinho. No lugar do hein? Lautaro Pedro Martínez Ferrari, hoje, então. você tá na minha mão. No lugar do Lautaro Martínez hoje. Não, o Lautaro, a gente assim, Dá pra vamos jogar lá. com 2 atacantes também, né? Deixa ele se explicar, Eu vai. vou tentar me E explicar. o Flaco gostou da É, ideia, exato, viu? é. Que ele curtiu o post. Não, Curtidas com coração. Eu dei uma elogiada no Flaco, ele curtiu meu story. Ele viu, ele tá de olho. Mas assim, a Argentina, a gente sabe que o William Álvares é um cara Então, William incontestável ali. E por que não jogar com o Flaco Lopes como dupla Argentina? Exato. O Lautaro não vive o seu melhor Sim, momento. Não. Ele não, Não. tá E no na seu melhor seleção, momento. seleção argentina, ele também não vive sempre os melhores dias dele. né? É um Exato. daqueles jogadores que não Sim. performam tanto na seleção como no clube. E é um né? jogadoraço, mas e na não é seleção- ficar elogiando assim a muito Flaco, mas você sabe quando você percebe que o cara ele tá num momento muito diferente, de muita confiança, tudo que ele faz dá certo. Olha o drible que ele deu ontem no terceiro gol, gente. Ele já gira batendo. Sim. É um cara que ele arrisca, ele volta. Então eu vejo quando o cara tá com muita confiança, você tem que apostar mais nele, entendeu? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Palmeiras 3-1 sobre o River Plate. Verdão já está na semifinal da Taça Libertadores da América e aguarda o vencedor do confronto de hoje entre LDU e São Paulo. Deixa eu trazer aqui alguns números do Vitor Roque e do Flaco Lopes da partida de ontem, vitória sobre o River Plate, está aí na tela. Gols, o Flaco Lopes fez 2, o Vitor Roque fez 1. Finalizações, o Vitor Roque teve 6, o Flaco Lopes 3. Finalizações no alvo, chutes certos, Vitor Roque teve 4, o Flaco Lopes 3. Grandes chances, Vitor Roque teve 2, o Flaco Lopes 1. Ações na área rival, 2 do Flaco Lopes, 10 do Vitor Roque. Então o Vitor Roque mostrando muito aí personalidade e sempre ali perto da área do rival. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.